Imagine estar sozinho em uma barraca no meio da floresta, quando ouve passos pesados circulando ao seu redor. Você congela. Seu coração dispara. A lanterna trêmula em suas mãos enquanto uma sombra distorcida se projeta na lona fina que separa você do desconhecido. Neste momento você percebe uma verdade aterrorizante. Não está sozinho naquela mata escura. Acampamentos deveriam ser sinônimo de aventura, fogueiras aconchegantes e histórias divertidas sob as estrelas. Mas para algumas pessoas, essas experiências se transformaram em verdadeiros pesadelos que jamais conseguiram esquecer. Relatos que desafiam qualquer explicação lógica, situações que fazem até os mais céticos questionarem o que realmente existe além da nossa compreensão. As histórias que você está prestes a ouvir não são lendas urbanas ou contos fictícios criados para assustar. São testemunhos reais de pessoas comuns que vivenciaram experiências sobrenaturais e aterrorizantes durante acampamentos em diferentes partes do mundo. Eventos documentados com testemunhas múltiplas que deixaram marcas profundas na vida de quem os viveu. Desde aparições espectrais em trilhas abandonadas até encontros inexplicáveis com criaturas que não deveriam existir, esses relatos vão fazer você questionar se realmente vale a pena aventurar-se sozinho na natureza selvagem. Cada história carrega consigo detalhes perturbadores que foram confirmados posteriormente por investigadores e autoridades locais. Prepare-se para conhecer 3 casos reais que aconteceram em acampamentos isolados. Histórias que envolvem desaparecimentos misteriosos, fenômenos paranormais e encontros que desafiam toda lógica. Se você tem medo do escuro, talvez seja melhor deixar as luzes acesas, porque depois de ouvir estes relatos, você nunca mais vai olhar para uma floresta da mesma maneira. E quando decidir acampar novamente, vai pensar 2 vezes antes de se afastar da fogueira. Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais assustadores que existem: relatos reais de terror em acampamentos. Antes de começarmos, se você gosta de histórias de terror verdadeiras, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Cada inscrito nos motiva a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E se você está gostando do conteúdo até agora, deixa aquele like para fortalecer o canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias incríveis e aterrorizantes. Quanto mais engajamento tivermos, mais histórias perturbadoras poderemos compartilhar com vocês semanalmente. Agora me conta aqui nos comentários, de que cidade e país você está assistindo? Adoramos saber onde estão nossos espectadores e se alguém por aí já viveu algo parecido com as histórias que vamos contar. Compartilhe suas experiências, queremos ler cada comentário. Quem sabe sua história não aparece em um próximo vídeo. Os acampamentos sempre foram locais perfeitos para criar memórias inesquecíveis. Mas nem todas as memórias são boas. Longe da civilização, cercados pela escuridão da natureza, alguns aventureiros descobriram que existem coisas muito piores do que animais selvagens espreitando entre as árvores. Coisas que não podem ser explicadas pela ciência ou pela razão. As 3 histórias que vamos contar hoje foram cuidadosamente pesquisadas e verificadas. Conversamos com testemunhas, checamos reportagens antigas e cruzamos informações para garantir a veracidade de cada detalhe. Não são lendas passadas de boca em boca, mas sim eventos reais que deixaram cicatrizes profundas em quem os vivenciou. Então acomode-se, mas mantenha-se alerta, porque a realidade, às vezes, é muito mais assustadora que qualquer ficção. Em julho de 2015, um grupo de 6 amigos da universidade decidiu acampar nas montanhas Cascade, no estado de Washington. Entre eles estava Marcus Peterson,
um estudante de biologia de 23 anos que documentava tudo com sua câmera. O que começou como uma aventura de fim de semana se transformou no pior pesadelo que qualquer um poderia imaginar. Esta história ficou conhecida entre investigadores como o Incidente de Cedar Creek. O grupo montou acampamento próximo a uma antiga trilha de mineração abandonada nos anos 1940. O local era isolado, exatamente como queriam, longe de outros campistas e da civilização. Na primeira noite, por volta das 23 horas, todos relataram ter ouvido o que descreveram como assovios estranhos vindos da floresta. Inicialmente, pensaram ser algum animal noturno, mas o som tinha um padrão perturbadoramente rítmico e intencional. Sarah Chen, uma das integrantes do grupo, decidiu gravar o som em seu celular. A gravação, que posteriormente seria analisada por especialistas em áudio, revelou algo inquietante. O assovio parecia imitar melodias que o grupo havia cantado horas antes ao redor da fogueira. Era como se algo ou alguém estivesse reproduzindo suas próprias canções de volta para eles, mas de forma distorcida e antinatural. Na segunda noite, as coisas pioraram drasticamente. Marcos acordou às 3 da madrugada com a sensação de estar sendo observado. Quando abriu a barraca, deparou-se com uma cena que o congelou de terror. Dezenas de pegadas humanas descalças circulavam todo o acampamento, formando padrões concêntricos perfeitos. O mais perturbador é que as pegadas pareciam dançar ao redor das barracas, como se múltiplas pessoas tivessem realizado algum tipo de ritual silencioso enquanto todos dormiam. O pânico tomou conta do grupo. Verificaram rapidamente e todos estavam calçados. Ninguém havia saído das barracas durante a noite. As pegadas eram pequenas, do tamanho de uma criança de aproximadamente 10 anos, mas havia algo anatomicamente errado com elas. Os dedos eram alongados demais, e a profundidade das marcas sugeria um peso muito maior do que uma criança poderia ter. Era como se algo tentasse parecer humano, mas não conseguisse imitar perfeitamente. Decidiram partir imediatamente, mas ao começarem a desmontar o acampamento, perceberam que todos os seus suprimentos de comida haviam desaparecido durante a noite. Não foram comidos ou espalhados, simplesmente sumiram das mochilas lacradas dentro das barracas. Mais aterrorizante ainda, dentro de cada mochila vazia, encontraram pequenos galhos arranjados em formato de figuras humanas primitivas, como bonecos grotescos feitos às pressas. Enquanto corriam pela trilha de volta, Jennifer Walsh, outra integrante, olhou para trás e jurou ter visto figuras pálidas entre as árvores, movendo-se de forma não natural, como se deslizassem sobre o chão. Ela descreveu que não conseguia distinguir rostos, apenas formas humanoides que pareciam observá-los partir com uma curiosidade predatória. A câmera de Marcos, que gravava automaticamente, capturou vultos brancos se movendo na periferia da filmagem. Quando finalmente chegaram à delegacia local, exaustos e em estado de choque, o xerife inicialmente tratou o caso como um trote universitário. Mas tudo mudou quando uma equipe de resgate foi enviada para recuperar seus equipamentos abandonados. Os policiais encontraram o acampamento completamente destruído. Barracas rasgadas de dentro para fora, equipamentos quebrados e espalhados num raio de 50 metros. Mas o mais perturbador estava nas árvores ao redor. Gravadas na casca de pelo menos 20 árvores, estavam as iniciais de cada um dos 6 campistas, esculpidas a aproximadamente 3 metros de altura. As marcas eram recentes, feitas provavelmente na noite anterior. Nenhum dos estudantes havia levado facas ou ferramentas capazes de fazer aquilo, e todos tinham álibis sólidos. O laudo forense das marcações revelou que foram feitas com unhas humanas, ou algo muito semelhante. Até hoje, aquela área das montanhas Cascade é evitada por guias locais.
Marcus Peterson nunca mais acampou e desenvolveu grave ansiedade relacionada a florestas. As filmagens que ele capturou foram parcialmente divulgadas, mostrando anomalias visuais que especialistas não conseguiram explicar. O caso permanece oficialmente sem solução, catalogado como incidente com causa indeterminada pelos arquivos da polícia de Washington. Em outubro de 2018, Emma Rodrigues e seu marido David decidiram comemorar seu aniversário de casamento com um acampamento romântico na Floresta Nacional de Blackwood, no norte da Califórnia. Ambos eram campistas experientes, com mais de 15 anos de prática em trilhas e sobrevivência. Levaram equipamento profissional, incluindo rádios de comunicação de longo alcance. Jamais imaginariam que essa viagem testaria não apenas suas habilidades, mas sua sanidade. A floresta de Blackwood tem uma história sombria. Durante a década de 1920, foi palco de diversos desaparecimentos nunca solucionados. Lenhadores e caçadores simplesmente desapareciam sem deixar rastros, levando as autoridades a suspeitarem de um serial killer que nunca foi capturado. Eventualmente, a área foi abandonada pela indústria madeireira e hoje é um parque estadual pouco visitado devido à sua reputação inquietante e trilhas mal conservadas. Emma e David montaram acampamento próximo a um antigo posto de guarda florestal abandonado. A estrutura de madeira estava em ruínas, coberta por era e mostrando sinais claros de décadas de abandono. No primeiro dia, tudo correu perfeitamente. Caminhadas tranquilas, fotos da paisagem outonal e um jantar agradável sob as estrelas. Mas quando a noite caiu completamente, os rádios começaram a captar algo inesperado. Inicialmente, era apenas estática, mas por volta das 22 horas, uma voz masculina começou a emergir da interferência. A voz falava em inglês antigo, usando expressões que não eram mais comuns desde os anos 1920. Dizia coisas como eles estão vindo pelas árvores. E não confiem nas luzes na floresta. David, racional por natureza, assumiu que estavam captando alguma transmissão antiga de um rádio antigo nas proximidades, talvez do posto abandonado. Mas então, a voz disse algo que os paralisou. Emma e David, vocês precisam sair da tenda número 3 agora. Eles nunca haviam mencionado seus nomes em voz alta naquela noite, e certamente não havia como alguém saber qual barraca estavam usando. Emma sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como era possível que uma transmissão de rádio soubesse seus nomes e sua localização exata? David tentou responder pelo rádio, perguntando quem estava falando, mas recebeu apenas silêncio. Aproximadamente 20 minutos depois, a voz retornou, desta vez mais urgente e desesperada. O homem da árvore está observando. Ele está atrás da tenda 3. Não olhem para fora. Mantenham as luzes apagadas. O tom da voz havia mudado. Soava genuinamente aterrorizado, como se o próprio emissor estivesse em perigo extremo. Emma quis verificar do lado de fora, mas David a impediu, argumentando que poderia ser algum psicopata tentando assustá-los. Passaram a noite acordados, ouvindo. Por volta das 4 horas da manhã, escutaram passos pesados ao redor da barraca. Não eram passos de animais. Tinham o ritmo deliberado de alguém caminhando em círculos, pausando ocasionalmente como se inspecionasse algo. Emma arriscou uma olhada rápida pela abertura da barraca e o que viu a fez reprimir um grito. Uma figura extremamente alta estava parada a poucos metros, de costas para a barraca, completamente imóvel. A figura media pelo menos 2,5 metros de altura, com proporções humanas, mas braços anormalmente longos que chegavam quase aos joelhos. Estava completamente nua, com pele pálida que quase brilhava sob a luz da lua. Mas o mais perturbador era sua postura. Estava perfeitamente ereta, mas com a cabeça virada em um ângulo impossível de 180 graus, olhando diretamente para trás, para a barraca onde Emma o observava.
Os olhos eram vazios, apenas cavidades escuras. Emma fechou a barraca imediatamente, tremendo descontroladamente. Ela e David permaneceram em silêncio absoluto até o amanhecer. Quando a primeira luz do dia surgiu, saíram correndo da barraca sem nem recolher o equipamento. Apenas pegaram as chaves do carro e fugiram pela trilha. Ao chegarem no estacionamento, 3 horas depois de caminhada frenética, encontraram um bilhete no para-brisa de seu carro. O bilhete, escrito em caligrafia antiga e elegante, dizia: "Agradeço por ouvirem os avisos. Outros não tiveram a mesma sorte. JH 1924." Quando reportaram o incidente aos guardas florestais, descobriram algo chocante. As iniciais JH correspondiam a Jacob Harrison, um guarda florestal que desapareceu em Blackwood em setembro de 1924. Seu corpo nunca foi encontrado, mas seu rádio portátil foi descoberto anos depois, ainda funcional, no posto abandonado onde Emma e David acamparam. Investigadores paranormais visitaram o local posteriormente e confirmaram atividade eletromagnética anômala. Gravações de áudio capturaram vozes masculinas alertando sobre perigos, sempre usando linguagem da década de 1920. A área foi oficialmente interditada para acampamentos noturnos. Emma e David se mudaram para o Arizona logo depois e nunca mais visitaram florestas. Até hoje, guardas florestais relatam interferências estranhas em seus rádios quando passam perto do antigo posto, sempre com a mesma voz alertando sobre o homem da árvore. Em agosto de 2019, 3 amigos de infância, Tom Bradley, Kevin Santos e Andrea Mitchell, decidiram fazer uma última aventura antes de seguirem caminhos diferentes após a faculdade. Escolheram as montanhas Apalaches, especificamente uma trilha remota no Tennessee que prometia vistas espetaculares e isolamento total. O que encontraram foi algo que nenhum mapa indicava existir. Um lago perfeitamente circular que mudaria suas vidas para sempre. A trilha estava marcada em seus GPS e aplicativos de navegação, uma rota de dificuldade moderada que deveria levá-los a um mirante famoso. No entanto, após 6 horas de caminhada, encontraram-se completamente perdidos. Os dispositivos GPS começaram a dar leituras contraditórias e as bússolas giravam sem direção fixa. Tom, que tinha experiência em orientação, ficou visivelmente preocupado. Aquilo não era normal e todos os seus instrumentos estavam falhando simultaneamente. Decidiram seguir o som de água corrente, esperando encontrar um riacho que pudesse levá-los de volta à civilização. Mas o que encontraram foi algo muito diferente. Uma clareira artificial, onde se erguia um lago perfeitamente redondo, com aproximadamente 100 metros de diâmetro. A água era de um azul antinatural, quase luminescente e completamente imóvel. Nenhuma onda, nenhum risco perturbava sua superfície espelhada. Ao redor do lago, as árvores cresciam em ângulos estranhos, como se tentassem se afastar da água. Andrea notou algo perturbador. Não havia sons de animais, nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum movimento na vegetação. O silêncio era tão profundo que podiam ouvir seus próprios batimentos cardíacos. Kevin sugeriu acampar ali, argumentando que ao menos tinham água, mas Tom recusou veementemente. Havia algo profundamente errado com aquele lugar, um instinto primitivo gritando para que se afastassem imediatamente. Mas era tarde demais. A noite caiu rapidamente, rápido demais. Em questão de minutos, passaram do crepúsculo para a escuridão total, como se alguém tivesse apagado as luzes do mundo. Não tiveram escolha senão montar acampamento ali, mantendo boa distância da água estranha. Montaram apenas uma barraca grande para ficarem juntos, todos sentindo que a segurança estava nos números. As lanternas pareciam mais fracas que o normal, como se a própria escuridão daquele lugar sugasse a luz. Por volta da meia-noite, Andrea acordou os outros sussurrando desesperadamente. Apontou para o lago através da abertura da barraca.
A água, antes imóvel, agora estava borbulhando no centro, formando ondas concêntricas perfeitas. Mas não era apenas isso. Silhuetas pálidas estavam emergindo lentamente da água, caminhando em direção à margem com movimentos mecânicos e descoordenados. Pareciam pessoas, mas havia algo fundamentalmente errado em suas proporções e na forma como se moviam. As figuras saíram completamente da água e ficaram paradas na margem, voltadas para a barraca. Eram 5, todas do mesmo tamanho e forma, como cópias imperfeitas de seres humanos. Não tinham características faciais distintas, apenas sugestões de onde deveriam estar olhos, nariz e boca. Ficaram ali, completamente imóveis, por horas. Os 3 amigos não ousaram se mover. Mal respiravam, rezando para que aquelas coisas não se aproximassem mais. Quando o sol finalmente começou a nascer, as figuras lentamente caminharam de volta para dentro do lago, submergindo uma a uma até desaparecerem completamente. A água voltou à sua imobilidade antinatural. Tom, Kevin e Andrea empacotaram tudo em tempo recorde e correram pela floresta sem direção específica, apenas querendo se afastar daquele lugar amaldiçoado. Miraculosamente, após 2 horas de corrida desesperada, encontraram uma estrada pavimentada. Um motorista os recolheu e os levou até a cidade mais próxima. Quando tentaram explicar ao xerife local sobre o lago, ele ficou visivelmente desconfortável. Relutantemente, revelou que por décadas havia rumores sobre um lago fantasma nas Apalaches. Um corpo d'água que aparecia e desaparecia, nunca no mesmo lugar 2 vezes. Diversos campistas ao longo dos anos haviam relatado encontrá-lo, sempre descrevendo as mesmas criaturas pálidas emergindo à noite. O mais perturbador veio depois, quando especialistas em cartografia e geologia foram verificar a área usando as coordenadas aproximadas que os amigos forneceram, não encontraram nenhum lago. Varreduras por satélite não mostravam nada além de floresta densa. As únicas evidências eram as filmagens tremidas que Kevin fez com seu celular, mostrando parcialmente as figuras emergindo da água. Mas até essas imagens eram difíceis de analisar, como se alguma interferência as corrompesse. Tom desenvolveu insônia crônica após o incidente, frequentemente acordando com a sensação de estar sendo observado por olhos sem forma. Andrea mudou-se para o centro de uma grande cidade, jurando nunca mais ficar perto de áreas naturais isoladas. Kevin tornou-se obcecado por encontrar explicações, mergulhando em pesquisas sobre fenômenos paranormais e portais dimensionais. Os 3 mantêm contato até hoje, unidos pelo trauma compartilhado daquela noite. Pesquisadores paranormais que investigaram relatos semelhantes descobriram um padrão inquietante. Ao longo de 100 anos, dezenas de pessoas descreveram encontrar o mesmo lago circular em diferentes partes das Apalaches, sempre à noite, sempre com as mesmas criaturas e sempre desaparecendo sem deixar rastros quando investigado à luz do dia. Alguns teóricos sugerem que seja algum tipo de anomalia dimensional, um lugar que existe entre realidades, manifestando-se apenas para aqueles que se perdem nas trilhas certas ou erradas. Até hoje, a origem e natureza desse lago permanecem um dos maiores mistérios inexplicados das montanhas americanas. E aí, conseguiu chegar até o final? Esses 3 relatos comprovam que a realidade pode ser muito mais assustadora que qualquer filme de terror. Histórias reais, com testemunhas reais, que nos fazem questionar o que realmente existe além da nossa compreensão limitada do mundo. A natureza esconde segredos que talvez nunca sejamos capazes de explicar completamente. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo de terror baseado em casos reais. Temos várias outras histórias perturbadoras esperando para serem contadas.
Ativa o sininho das notificações para ser o primeiro a assistir quando postarmos novos vídeos. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo. E você, tem coragem de acampar depois de ouvir essas histórias? Já viveu algo inexplicável durante um acampamento? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber suas experiências e quem sabe elas não aparecem em um próximo vídeo. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora histórias de terror. Até a próxima e lembre-se, nem sempre estamos sozinhos na escuridão da floresta. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.